Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas do pnbonline.com.br. Estamos iniciando mais um Nada Pessoal. E o nosso entrevistado de hoje é Amaury Teixeira. Amaury Teixeira é bacharel em Comunicação Social, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com habilitação em jornalismo, isso em 1986. Tem curso de extensão em administração de marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Foi repórter de assuntos nacionais da revista Veja e repórter de política em Brasília dos jornais Gazeta Mercantil, Folha de São Paulo e O Globo. Além de ser jornalista há 20 anos, atua como consultor de estratégia eleitoral e marketing político. Foi diretor em Brasília da MCI Estratégia, consultoria fundada pelo sociólogo Antônio Lavareda. Nessas 2 décadas, atuou como consultor em pelo menos 20 campanhas eleitorais vitoriosas. É fundador e diretor do Instituto Avaliar, criado há 2 anos em Mato Grosso. Ao meu lado está o jornalista Pedro Pinto de Oliveira. É um prazer enorme tê-lo conosco. Essa entrevista está sendo feita pelo Zoom. O Amaury Teixeira está em Portugal e vai nos dar essa entrevista para o Nada Pessoal. Amaury, qual que é a importância da pesquisa na definição de uma estratégia para a campanha eleitoral? Prazer tê-lo conosco. Olá, Antero, Pedro. Cumprimento aí os internautas que estão nos acompanhando. A pesquisa é utilizada como um instrumento de apoio a campanhas e estratégias eleitorais desde a década de 30. Em 1936, o Jorge Gallup usou pesquisas nos Estados Unidos para subsidiar campanhas eleitorais. Então, é um instrumento que veio se aperfeiçoando, obviamente, ao longo do tempo, e ele fornece elementos muito importantes e sensíveis para uma campanha ou para a definição de uma estratégia, né? Desde a definição de temas até a forma de abordagem e muito a avaliação da comunicação. Se essa comunicação atinge o eleitor de uma maneira eficiente, se ela é capaz de sensibilizar o eleitor. Então, existem várias formas, algumas técnicas, algumas metodologias que são usadas em campanhas e para definição de estratégias, e hoje é altamente empregada. É difícil imaginar uma campanha séria, bem estruturada, que não recorra ao instrumento da pesquisa. Amaury, a mídia, de uma forma geral, costuma diabolizar institutos de pesquisa que erram nos resultados eleitorais. Em que medida a gente pode dizer que há pesquisas e pesquisas e há institutos e institutos? Ou se isso realmente procede? A crítica, ela infelizmente, muitas vezes ela procede. Existe hoje já de algum tempo para cá, mas a gente vai notando isso a cada eleição, uma proliferação de pseudos institutos de pesquisa. Muitas vezes, esses institutos, eles publicam o que o cliente quer. Então, esses institutos, eu acho que não é exagero dizer que eles fabricam resultados. Infelizmente, isso tem ocorrido. A questão da pesquisa, nessa última eleição, a gente pôde observar isso em alguns municípios, menos de Mato Grosso, existia uma tensão, parecia que os candidatos queriam ganhar a eleição com o resultado da pesquisa, não era no voto. Então, existia uma disputa para ver qual candidato publicava a pesquisa que o mostrava melhor na fotografia. Isso é uma tolice, na verdade.
A pesquisa ela tem um papel estratégico, ela tem que ser confiável, ela tem que levar informações que efetivamente contribuam para uma estratégia ou para uma campanha, né? Essa ideia de que o candidato que aparece na frente ganha é uma tolice completa, não se comprova. Raríssimos casos em que existe essa questão do voto útil, o sujeito quer votar em quem vai ganhar, mas isso é uma coisa superada e só serve para eleições muito apertadas, não é o que a gente vê na maioria das eleições que a gente acompanha. Isso é uma bobagem, infelizmente. Existe, sim, pesquisas que são produzidas de acordo com a vontade do freguês. Tipo, me engana que eu gosto, né? Exatamente. Alguns que até se enganam a eles próprios, né? O contratante se engana. Ele busca contratar uma pesquisa que o mostre na frente. Isso é uma absoluta bobagem, uma perda de energia e de recursos. Amaury, qual que porque tem dois tipos de pesquisa, né? Tem a pesquisa quantitativa, aquela que vai aferir qual que é a intenção de votos naquele momento. E tem uma outra pesquisa, nós estamos falando aqui de eleitoral, de eleição, e tem uma outra pesquisa que é a pesquisa qualitativa. No planejamento, para o planejamento, a pesquisa qualitativa é mais consistente, é melhor para organizar o discurso, para saber o que a população quer? Sim. Em cada fase da campanha, uma dessas metodologias é mais indicada. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que na largada, na definição, na construção da estratégia, a pesquisa qualitativa é mais útil, porque é essa pesquisa que vai mostrar exatamente quais são os principais elementos sensíveis, a preocupação do eleitor, o discurso que melhor atende a essa preocupação. Então, numa fase de construção da estratégia, a pesquisa qualitativa é mais indicada. Eu quero lembrar um caso aqui, Antero, que tivemos a oportunidade de estar juntos, que foi a eleição do Wilson Santos, em 2004, a Prefeitura de Cuiabá. As pessoas... Contra o Alexandre César, só para... Contra o Alexandre César. No segundo turno. Foi para o segundo turno e, faltando 12 dias para a eleição, estava 20 pontos atrás, alguma coisa em torno disso, e houve ali o episódio daquele senhor que fez a denúncia e tudo. É uma coisa curiosa, as pessoas não conhecem os bastidores dessa eleição, e é um bastidor muito rico, mas a entrevista concedida, a denúncia feita por aquele senhor, ela foi pré-testada no grupo de qualitativo. Seu Cândido. Isso, seu Cândido. A entrevista foi pré-testada. E quando ela foi pré-testada, a gente tinha alguns receios, né? Se aquela entrevista podia ser um exagero, era uma denúncia muito grave. Então, tinha uma série de coisas que a gente precisava saber antes de levar ao ar. Se ela era compreensível, se ela fazia sentido. E aí, quando terminou os grupos, de uma maneira geral, as pessoas são muito reativas, elas reagem de maneira desfavorável a campanhas negativas. E elas tendem a dizer que isso não é bom, que isso não é legal. Mas quando terminou o grupo de teste, nesse caso, a gente tinha absoluta convicção de que tinha um material muito importante nas mãos. Embora houvesse entre os participantes do grupo alguma reação àquele tipo de denúncia, era evidente que aquilo tinha um efeito muito forte e ele era bastante desfavorável para o candidato Alexandre César, pelo que ele e a família dele haviam feito. Então, a gente foi para a televisão com aquele material com muita segurança. A gente sabia do potencial daquilo, a gente sabia que tinha credibilidade, que aquilo não era uma coisa... a gente não era forjado e as pessoas tinham clareza disso que não era. Então, esse é um exemplo, claro, de como uma qualitativa é importante ao longo de uma campanha.
Eu quero só fazer 2 parênteses com relação a isso, só para trazer a memória, porque eu, você e Pedro Pinto, juntos, atuamos naquela campanha. E aí tem 2 momentos, né? Nós fizemos o pré-teste, você, eu me lembro bem, me disse o seguinte: pode pôr no ar, porque ele vai cair 5 pontos e nós vamos subir 5. Né? Foi mais ou menos isso que você me orientou e disse que podia pôr no ar. Quando nós colocamos no ar, deu um curto-circuito, porque na nossa denúncia estava assim: Alexandre César, jovem. E aí o Wilson, 8h30 da noite, me liga parabenizando. Mestre, parabéns, ganhamos a eleição, está todo mundo falando isso. E você chega na minha sala e fala assim: deu curto-circuito. O público não entendeu essa questão do jovem. Que nós tivemos que chamar o Giovanni e explicar tudo de novo. Giovanni era o apresentador do programa eleitoral de 2004 do Wilson Santos. Onde o Giovanni... Porque aí, no outro dia, e como o PT também tinha qualitativa, só podia ter. Porque o PT detectou exatamente esse ponto. Como o PT certeza. também tinha qualitativa, no outro dia o programa do PT vinha primeiro e o nosso em segundo. Mas nós chamamos o Giovanni para fazer a regravação, a reapresentação da mesma matéria do seu Cândido. E eu me lembro que era mais ou menos assim: ontem nós dissemos que o Alexandre César tentou tomar a casa do seu Cândido. E dissemos que o Alexandre César era jovem. Mas olha, está aqui no processo. Ele já era professor da Universidade Federal de Mato Grosso e já era procurador do Estado. Portanto, era homem feito. Agora, Mas se não tem a qualitativa do programa, apesar de ter feito pré-teste, teríamos quebrado a cara, né? Sim, é porque é importante explicar isso, acho, para o internauta, que além de um pré-teste isolado de um material, as campanhas mais estruturadas, elas têm qualitativa em tempo real, acompanhando a exibição dos programas. Então, ao mesmo tempo que a gente sabia do poder daquela denúncia, no dia em que ela foi apresentada, a gente estava com um grupo assistindo o programa e pudemos captar as reações desse grupo diante do que a gente havia apresentado, do que o adversário havia apresentado. Então, a gente teve condições de avaliar a denúncia e depois até corrigir uma coisa que a gente mesmo havia dito no programa, que gerou um ruído, né? Então, isso prova a importância da qualitativa. Tem um outro caso curioso, eu tenho 2 casos muito curiosos de qualitativa, que eu acho que são interessantes para ilustrar esse episódio. O primeiro deles foi a campanha do José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal em 2006. O José Roberto Arruda, ele foi candidato, era um candidato de oposição, e a então governadora tinha o apoio do ex-governador Joaquim Roriz, que era muito forte, era uma unanimidade no Distrito Federal, se tornou até um candidato imbatível, né, nas eleições, mas existia, a gente percebia nas qualitativas que o Arruda, há tempos antes dessa campanha, havia sido secretário do Roriz, secretário de obras, e as pessoas, a gente percebia que, por mais, era a candidata, me fugiu o nome aqui, mas as pessoas, elas... Não era Maria Badia, não? Maria de Lourdes Abadia, isso. A Maria de Lourdes Abadia. As pessoas não queriam acreditar que o Roriz apoiava a Maria de Lourdes Abadia e não apoiava o José Roberto Arruda. A campanha dela dizia isso todos os dias. E as pessoas não acreditavam. As pessoas falavam: não, o Roriz fala isso, que apoia ela, da boca para fora. Ele apoia mesmo o Arruda, eles estão juntos há muitos anos. Eles não queriam acreditar. Então, a campanha, a partir dessa informação levada por nós, nos grupos, acompanhando os grupos, passou a trabalhar simplesmente com essa confusão.
Então, a campanha apostava sempre nisso. Não, na verdade, o Arruda e o Roriz sempre estiveram juntos. Essa questão agora separados de uma questão política, mas eles estão juntos. E as pessoas começaram e terminaram a campanha com base numa realidade que elas queriam acreditar, que foi mostrada pelas pesquisas. O outro caso que me parece mais... se eu estiver me estendendo muito... Não, pode é um falar. caso que me parece muito interessante de qualitativa, que é a campanha em que o José Serra, então prefeito de São Paulo, resolve se lançar candidato ao governo. O Serra, na campanha a prefeito, ele jurou, ele gravou que não ia sair da prefeitura para concorrer ao governo. Mais do que isso, ele assinou um documento numa entrevista à Folha de São Paulo, de que ele não ia sair. Pois bem, passou ali o seu primeiro ano à frente da prefeitura, ele resolveu sair ao governo. E aí, essa questão qualitativa foi formada para estudar isso, qual era a reação das pessoas e como seria. Nesse momento, até um político falar que não vai sair e depois sair candidato, as pessoas achavam que isso era normal, coisa da política. Agora, o fato dele ter assinado uma carta, ter se comprometido por escrito a não sair, revoltava as pessoas. Então, a gente foi para os grupos no primeiro dia, e uma coisa mais exploratória e tal, e foi terrível no aspecto do Serra, do contratante dessa pesquisa, que queria saber qual seria a reação do eleitor. As pessoas ficavam extremamente irritadas, revoltadas por ele ter escrito e não ter feito. Para o dia seguinte, não adiantava continuar naquela angústia, né? O que ia acontecer? Eu peguei e desenvolvi uma série de argumentos, atribuí esses argumentos a um grupo da área da saúde, e escrevi uma carta apelando ao Serra para que ele fosse candidato ao governo e não ficasse na prefeitura. Era o oposto. E desenvolvi esses argumentos todos. Por que era importante ele sair para o governo? Bem, fomos para o grupo de discussão, começou enquanto estava aquela coisa aberta, a mesma reação de revolta e tal. Aí a gente pegou e falou, olha, uma pessoa aqui da área da saúde, a moderadora dos grupos, né, escreveu essa carta aqui para o Serra, dando esses argumentos aqui que eu vou ler para vocês. E aí li a carta. E foi uma das coisas mais impressionantes de qualitativa que eu já pude acompanhar. Eu gosto muito de acompanho sempre que posso. Então, as pessoas muito revoltadas, uma senhora quase subia na mesa, irritadíssima com o Serra, com raiva. E quando acabou de ler aquela carta, com os argumentos por que ele deveria deixar a prefeitura e ir para o governo, aconteceu uma coisa muito incomum nos grupos. Quando acabou, fez-se um silêncio, uma coisa assim, uns 3 minutos, ninguém falava nada. O grupo ficou mudo, calado, refletindo sobre aquilo. E aí, aquela eleitora, que era mais revoltada, que ficou mais indignada e tudo, foi a primeira a falar e disse, eu acho que ele deve ser candidato. Então, o grupo serviu para que a gente testasse, construísse argumentos que validassem e justificassem. Os argumentos não eram falaciosos de maneira nenhuma, eles eram reais, né? Que é óbvio que um governador tinha muitas condições de ajudar o município, ele ia ter afinidade com o prefeito da capital, então tinha muitos argumentos que eram bastante razoáveis, que justificavam a disputa. Mas a qualitativa conseguiu captar essa percepção, captar esses argumentos e mudar uma percepção que era de totalmente negativa para uma percepção favorável. Isso são exemplos que mostram, Pedro, Antero, internautas, como a pesquisa qualitativa é fundamental na definição de estratégia e no decorrer de uma campanha. Amaury, e aí você falou aí especialmente sobre a questão de argumentos que não eram falaciosos, e eu quero trazer de novo para a campanha do Wilson Santos em 2004, sobre o episódio, aquilo que eu e Antero sempre comentamos nesse trabalho de consultoria de comunicação política, de que
o marketing que funciona é o marketing da verdade. Que aquele episódio da casa era um fato real, era uma decisão transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de que foi tratado durante o programa eleitoral sem nenhuma edição, sem nenhum tratamento inadequado, tentando deturpar aquele fato. E aí eu quero trazer, assim, a sua opinião, para além de um especialista em pesquisa, mas também como jornalista, e essa questão ética, a gente trazer o Wilson Santos do outro lado. Em 2016, ele candidato à Prefeitura de Cuiabá e coloca no ar uma denúncia, um programa de uma gravação feita com o irmão do prefeito, Emanuel Pinheiro, Marco Polo, conhecido como Popó, e a sua esposa, que foram gravados na casa do Wilson Santos, pelo irmão do Wilson Santos, Elias, e que foi colocado parte dessa gravação, onde eles choram, mostram desesperados com denúncias que apareceriam. Essa cena, essa gravação foi editada, foi adulterada, transformou-se numa peça mentirosa e acabou indo contra o próprio Wilson Santos. Quer dizer, você acha que é importante essa questão de que a pesquisa, a condução de uma campanha deva se pautar pelo fato real, ou seja, que ao tentar mentir, ao tentar deturpar o então candidato Wilson Santos à prefeitura em 2016, ele perdeu essa oportunidade de se posicionar melhor para o eleitor? Bom, com certeza, Pedro, eu concordo inteiramente que é preciso se pautar por princípios éticos e que há uma... Não tenho dúvida de que a mentira, a fake news, elas são totalmente nocivas. Nesse caso específico, estivemos juntos também nessa campanha, na campanha do caso do Emanuel Pinheiro, dessa vez contra o Wilson Santos, mas é importante a gente lembrar que eles fizeram uma denúncia falaciosa, mentirosa, vergonhosa, mas a gente apontou isso rapidamente. Infelizmente, e hoje ainda, com essa questão das redes sociais e das fake news, a gente não pode negar que campanhas mentirosas e falaciosas têm êxito. Isso é um drama que se vive, não é a comunicação, não é o marketing, mas é a sociedade, né? Obviamente, não é um fenômeno novo. Se a gente pegar a disputa Collor, Lula, em 89, é uma campanha recheada de falácias, onde a mentira venceu, né? Você teve diversas coisas gritantes, né? Como o uso da filha do Lula, a história de que ele pressionou a ex-mulher para abortar, você teve que era mentira, você teve a questão do debate recheado de mentiras, quando o Collor mostra o aparelho de som do Lula, um 3-em-1, e diz que quem é que pode ter aquele aparelho quando o Collor é dono de emissora de televisão. Você teve a questão do confisco da poupança, que foi um estelionato eleitoral, o confisco das contas bancárias, que se acusava o Lula de fazer, e o Collor fez imediatamente depois um estelionato eleitoral gritante. Então, essa questão da mentira é terrível, é preocupante, mas exige muita atenção e muita resposta da campanha que está sendo atacada. A gente não pode achar que a mentira por si só se esvai, né? Eu lembro também outra campanha, a campanha do governador Mauro Mendes, que foi muito atacado nas redes, mas e estivemos juntos também nessa oportunidade, e a gente tinha uma resposta permanente aos ataques nas redes, lembrando de fake news, o tempo todo a gente vinha dizendo, olha, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Então, eu concordo com você com relação à ética, mas é muito importante estar atento a esse tipo de coisa e reagir, né? Não só as campanhas, mas a sociedade tem que reagir e estar atenta para não ser ludibriada, né? Você que atua no mercado nacional, porque uma das características aqui de Mato Grosso é o seguinte:
as pessoas fazem uma boa comunicação durante a campanha eleitoral. Aí, para governar, eles abandonam o Instituto de Pesquisa. Parece que fazer pesquisa é só para poder ganhar a eleição e disputar a eleição, quando, na verdade, a pesquisa deve orientar e nortear as próprias ações do governo e até medir como é que a população está vendo cada ação do governo. Mas no Brasil inteiro que é assim, que as pessoas depois que ganham meio que deixam para lá essa necessidade de fazer uma boa comunicação embasada em argumentos científicos? Antero, a maioria dos políticos que estão no poder, dos gestores, eles efetivamente desprezam a política como um instrumento de aferição e de contato com a população, infelizmente. Sempre tem casos de exceção. Por exemplo, o César Maia, no Rio de Janeiro, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar como consultoria de estratégia, ele era muito atento às pesquisas. Ele tinha um monitoramento permanente das ações, da gestão, e teve administrações bem avaliadas, e foi reeleito, e reelegeu o sucessor. O Gilberto Kassab, quando foi prefeito de São Paulo, tinha um monitoramento permanente. Até tem uma situação curiosa, que eu acho que é uma lição para os gestores. De uma maneira geral, na gestão Kassab, ele fez isso. De uma maneira geral, a saúde é muito mal avaliada. Pela opinião pública, de uma maneira geral, falar saúde pública é ruim. E o Kassab fez uma coisa interessante. Ele contratou uma série de pesquisas, na ocasião contratou junto ao IBOP, para saber a opinião dos usuários da saúde. O que eles achavam do serviço de saúde. E aí existia um tremendo gap, uma diferença entre o que achavam os usuários e a opinião que a população tinha de uma maneira genérica sobre a saúde. A avaliação dos usuários dos equipamentos de saúde na cidade de São Paulo, na gestão Kassab, era 90% positiva. Então, essas pessoas eram entrevistadas depois que eram atendidas. Isso mostra, Antero, como é importante um instrumento da pesquisa na gestão. Não só para isso, não só para saber, eu estou bem, que legal. Não é isso. É como utilizar os recursos, se está mal, aonde está mal. Por exemplo, existe hoje um problema em vários municípios, eles estão se equacionando, mas com relação à água. A questão da água é fundamental. Como é que é a gestão da água? A gestão pública não tem como fazer os financiamentos, os investimentos necessários, pensa em privatizar e, de uma maneira geral, a população condena a privatização porque acha que o serviço público deve ser fornecido pelo Estado. Qual é a solução para isso? Me espanta que essas atitudes sejam tomadas pelos gestores sem pesquisa. É possível, talvez a população entenda, talvez existam argumentos que possam mostrar a necessidade da privatização, ou não, talvez exista da parte da população certamente alguma contribuição existe. Então, muitas medidas, muitas ações são adotadas pelo gestor público sem saber o que a população pensa, ou sem buscar alternativas. O que é uma pena. Realmente, na maioria das gestões, na maioria dos municípios, dos estados, a aferição da qualidade da gestão ela só vai ser conhecida no voto. O político, o gestor, ele deixa para que isso ocorra na eleição, quando ele tem instrumentos para estar aferindo, estar acompanhando o tempo todo os seus acertos, os seus erros, corrigir a sua ação, né? Melhorar a ação, porque a pesquisa, veja, a pesquisa ela serve como porta-voz da população. É ouvir a população, é o que ela está dizendo, não é para direcionar nada, mas é entender o que as pessoas estão pensando, o que estão querendo, o que estão precisando, e fazer o melhor dentro dessa expectativa. Amorim, mudando aqui, invertendo o nome do nosso programa, do Nada Pessoal,
eu quero fazer uma pergunta bem pessoal para você. Você está falando com a gente desde Lisboa, você está morando há muito tempo aí em Portugal. Eu quero que você explique para a gente, para os internautas do PNB, o que aconteceu aí com Portugal, que era o exemplo de condução perfeita da pandemia, do combate ao coronavírus, e agora virou o patinho feio. O que aconteceu com o combate à pandemia aí no nosso querido e amado Portugal? Pedro, esse é um case muito importante, muito curioso também, interessante e rico. Portugal estava entre os melhores países na condução da pandemia, os casos baixos de Covid, porque o país tomou logo nos primeiros casos de Covid, que foram em fevereiro de 2020, o país foi para o confinamento. Aqui o lockdown é tratado, chamado de confinamento. É esse o termo que o governo usa, que todo mundo usa. Então, o país logo optou pelo confinamento, pelo lockdown. Foram quase 3 meses, bastante rigoroso. E isso fez com que Portugal fosse um exemplo na condução da pandemia. Agora, quando chegou no final do ano, e isso é uma coisa curiosa, porque aqui a gente não chegou a ver o tipo de aglomeração que a gente vê no Brasil. Não ocorreu aqui um descuido generalizado, não houve isso. Mas com as novas variantes, particularmente a variante do Reino Unido, que se mostrou mais uma capacidade de infecção, de contágio maior, quando chegou no fim do ano, o país fez uma abertura maior. Aqui sempre se usou máscara. Não tem presidente negacionista. Tem controle de quantidade de pessoas, tem que passar álcool gel para entrar numa loja. Então, os cuidados nunca foram abandonados, isso que chamou a atenção. Mas, quando chegou o final do ano, houve, sim, uma certa descuido e tal, e com essa nova variante do Reino Unido, os casos explodiram. E Portugal, que era o exemplo, passou a ser o pior país em termos de contaminação proporcional. O que aconteceu? Já não é mais, já é passado, que é o patinho feio. De novo, está como exemplo outra vez. Passados Portugal, diante do que estava ocorrendo, as UTIs ficaram lotadas, o país teve que reabrir espaços para a internação de pessoas infectadas. E, diante disso, novamente, no dia 15 de janeiro, foi decretado o confinamento obrigatório. Pois bem, em 40 dias, Pedro, Antero, internautas, o país que chegou a ter uma posição a pior, teve uma redução de 80% em óbitos e confinamentos. Então, é um case que me admira quando eu vejo pessoas no Brasil dizendo que o lockdown e o isolamento não fazem efeito. Esse desprezo pela realidade, pelo factual, que choca a gente. Mas o fato Portugal voltou ao confinamento, estamos confinados, bastante rigoroso, a polícia na rua, é sempre uma abordagem educada, mas é sempre uma abordagem firme de que as pessoas não podem não podem circular, não podem se aglomerar. O meu filho, que tem um personal trainer que estava fazendo, que as academias fecharam e tal, para ele não ficar, já 2 vezes na praça, eles lá fazendo ginástica, ele e o personal foram abordados pela polícia, porque eles não são da mesma família, então eles não podem, você pode sair para caminhar, algumas coisas assim, né? Mas você não pode estar com outra pessoa e tal. Então foram abordados de uma maneira educada e tal, mas tiveram que sair, não podem ficar. Então, são questões assim que a gente vê que há uma diferença de reação do governo, de credibilidade do governo, porque aqui o governo fala, vamos confinar, e as pessoas ficam em casa efetivamente, né? Enfim, é uma série de questões culturais, mas Portugal volta a ser um exemplo aí no tratamento e no gerenciamento aí da pandemia. Amaury, muito obrigado pela entrevista, e a gente quer encerrar
eu gostaria de reviver apenas um último caso e que você comentasse isso no seu encerramento e nas suas considerações finais. Porque um dos fatos importantíssimos também foi a questão do posicionamento na primeira eleição do Wilson, aquela eleição que nós fizemos contra o Alexandre César. Quando nós assumimos a campanha, era um pessoal de Goiânia que estava fazendo. A gente assumiu, faltavam 12 dias, o Wilson estava 24 pontos atrás e a gente precisava tentar ganhar a eleição. O Wilson nos apresentou assim, está aqui o Amaury, está aqui o Antero, e que a gente termine com uma imagem melhor essa campanha. Com um discurso assim, inteiramente derrotista ao nos apresentar. Mas ele estava com a campanha toda torta, porque ele estava falando de coisas modernas para Cuiabá. Era um discurso lá de Charlie Chaplin, né? Enquanto que o Alexandre estava falando do Muda Cuiabá. E aí, na qualitativa, quer dizer, foi quando eu te conheci, eu não te conhecia, o senador Tasso Gereissati que permitiu isso, que falou com o Lavareda, aí o Lavareda te cedeu para vir aqui, e aí você fez uma qualitativa em um dia e falou, não, vai ganhar se a gente tomar deles a bandeira da mudança. E nós passamos a adotar, nesses 12 dias que faltavam, a bandeira da mudança. Queria que você fizesse essas considerações do posicionamento. Bom, primeira coisa, o que ganha a eleição é a política. Muitas vezes, eu gosto de falar isso, Antero, porque muitas vezes fala assim, pô, mas o marketing é importante, é fundamental, mas a política é o que ganha. E aí, naquela eleição especificamente, o eleitor tinha desejo de mudança. E, embora o Alexandre César falasse em mudança, o próprio slogan dele não era de mudança, era amor por Cuiabá. Era Muda Cuiabá. E a gente veio e percebendo esse desejo de mudança, havia um desgaste da gestão do então prefeito Alberto França naquele momento, salários dos servidores atrasados por 3 meses e tudo, então havia um descontentamento, um desejo muito grande de mudança. E isso que a gente observou e deu esse redirecionamento à campanha. Né? A campanha do Wilson, o slogan que a gente adotou na ocasião, eu não lembro qual que ele usava, mas o que a gente adotou é competência para mudar Cuiabá. E aí a gente foi nessa linha, que foi um dos eixos dessa virada, né? E além da questão das fragilidades apontadas ali do Alexandre César, mas esse posicionamento estratégico, essa virada, foi fundamental, porque atendia exatamente aquilo que o eleitor queria. E era, mais uma vez, eu insisto, não era falacioso. Efetivamente, o Wilson representava e representou a mudança, né, naquilo que era importante para a população, tanto que rapidamente ele conseguiu resolver a questão dos salários dos servidores. Então, a questão estratégica é muito importante. Eu volto também até para falar a campanha do Emanuel em 2016, teve a campanha foi muito acirrada, muito difícil, mas na virada do primeiro para o segundo turno, a gente tinha convicção de que a campanha estava decidida em favor do Emanuel, porque a gente acompanhava as rejeições dos 2 candidatos, e a rejeição do Wilson era uma rejeição gigantesca. Ele tinha dívidas com a população de Cuiabá e a população não esqueceu isso. Então, esse é um fato importante, a questão estratégica é fundamental, associada à questão política, que são peças chaves aí numa eleição. Obrigado pela entrevista. Tomara que prefeitos, governadores e vereadores, deputados e tal, que queiram se organizar, tenham assistido essa entrevista. Muito obrigado, Amaury. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Amaury. Na semana que vem, um novo Nada Pessoal. Até lá. Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.